Muito bem, nós havíamos falado para você, né, nas aulas passadas, que um importante instrumento de política monetária, na verdade, é a taxa básica de juros definida por um sistema que no Brasil se chama sistema Selic, Sistema de Liquidação e Custódia, que na verdade é quanto que o Estado paga, quanto que o governo paga, para quem compra títulos da sua dívida pública. Nós sabemos, então, que o governo determina um patamar mínimo desses juros, que é a chamada taxa básica de juros da economia, que é o mínimo que ele está disposto a pagar, para quem compra títulos públicos. Quero te recordar que a função básica desses títulos públicos podem ser dupla. Na verdade, de um lado, enxugar a liquidez presente no mercado e, portanto, arrefecer a atividade econômica, ou seja, diminuindo a quantidade de moeda disponível na economia, permitir que haja menos dinheiro disponível para o consumo e para o investimento e, assim, fazer com que ocorra uma redução da atividade econômica. A redução da atividade econômica tende, no médio e no longo prazo, a fazerem com que ocorra a queda da inflação. Por um outro lado, nós sabemos que a emissão de títulos públicos tem uma segunda função. Qual é? Financiar o déficit do governo, ou seja, a emissão de papéis de médio e longo prazo, financiando as dívidas que vencem a curto prazo. Mas nós sabemos que um elemento fundamental dessa política monetária é, na verdade, a definição da taxa de juros. Nós havíamos falado para você, em aulas anteriores, que, na verdade, quando o governo quer arrefecer a atividade econômica, quando ele quer diminuir a situação de investimento e também, sob o ponto de vista de consumo, ele aumenta a taxa de juros. E quando, na verdade, ele quer incentivar a atividade econômica, ele reduz a taxa básica de juros. Ora, se eu, na verdade, aumento a taxa de juros, eu torno atraente os papéis públicos da dívida brasileira e que, portanto, parte do dinheiro que poderia estar disponível para investimento e para consumo se desviará pelos bancos comerciais e pelas pessoas físicas para a compra de títulos públicos. Por um outro lado, quando eu quero, na verdade, aumentar a liquidez presente no mercado, incentivar o incremento da produção e até do emprego, eu tenho que reduzir a taxa de juros, porque daí eu torno mais disponíveis a quantidade de moeda presente nos bancos comerciais e, de alguma forma, eu estimulo, então, assim, o investimento e também o consumo. Ora, nós sabemos, então, que há uma relação extremamente importante entre taxa de juros e o componente inflacionário. Para nós darmos aí dois grandes exemplos para você, pense, por exemplo, nas taxas americana e também europeia no momento atual. Elas estão próximas de zero. E por que estão próximas de zero? Porque Estados Unidos e União Europeia vivem uma crise econômica que, na realidade, não tem precedentes nesse nosso século XXI, causados aí pela crise econômica mundial de 2008. Na verdade, quando eu quero incentivar os investimentos produtivos para a geração de emprego e renda e, por um outro lado, quando eu quero incentivar o consumo por parte da população, automaticamente, eu baixando a taxa de juros, eu tiro a rentabilidade e, portanto, a atraibilidade, perdão, a palavra está difícil hoje, a atração desses papéis públicos, os bancos comerciais, então, tendem a aumentar a quantidade de oferta disponível para investimento e para consumo com taxas mais reduzidas. Resultado, eu crio um estímulo ao investimento e ao consumo. E o inverso também pode ser verdadeiro. Ok? Vamos visualizar isso então? Acompanha lá comigo. Nós temos então uma relação, para nós estudarmos nessa nossa aula, que é, na verdade, a relação entre moeda, inflação e o nível da atividade econômica. O que nós havíamos dito em aulas passadas? Que além do controle estrito sensu da oferta monetária, ou seja, da quantidade de moeda circulante disponível na economia, os gestores da política monetária têm ainda ao seu dispor um outro instrumento bastante importante, que é a taxa de juros.
O governo, assim, tem uma enorme capacidade de influir sobre ela, por uma razão muito simples, porque ele é o emissor dos papéis mais seguros do mercado. É importante você considerar que a emissão de títulos públicos de países considerados como não caloteiros e confiáveis, como o Brasil, que não declara a moratória da sua dívida pública desde a década de 80, é considerado, na verdade, pelo mercado, como os papéis mais seguros, né, presentes nesse mesmo mercado. Por isso que em momentos, por exemplo, né, de grave crise econômica, tendo os papéis americanos pagando algo próximo de 0,5%, na verdade, eles ainda continuam sendo extremamente demandados, porque, na verdade, os papéis dos títulos do Tesouro da dívida americana fornecem, na verdade, uma reserva de valor para as pessoas nesse momento de crise. Ora, a taxa de juros tem, por sua vez, um papel muito importante na determinação do nível de demanda agregada numa economia, portanto, no seu nível geral de atividade. Uma taxa de juros muito elevada, como a brasileira, reduz a disposição dos empréstimos em investimento e em consumo. Resultado, a tendência de que ocorra uma queda, né, da demanda, dizendo que a cada preço dado a quantidade demandada será menor. Resultado, não há margem para reajuste de preços por parte do empresariado e há uma tendência, né, muito grande de haver uma retração, uma menor inflação. Mas nós podemos ter uma segunda hipótese, né? Quando, na verdade, eu tenho uma queda na taxa de juros, né? Pode tornar atraentes os investimentos que antes não o eram. Portanto, eu posso tentar aumentar a atividade econômica, portanto, o produto, né, o emprego e a renda, através da redução da taxa básica de juros da economia. Bom, a pergunta, então, que nós nos fazemos é: qual é a ligação, né, entre, de um lado, a moeda e a taxa de juros? Quero te recordar que nós temos aí, na verdade, duas grandes visões. A primeira são dos ortodoxos e a outra dos keynesianos. Portanto, você há de se recordar que os ortodoxos se organizam hoje, por exemplo, dentro da escola monetarista, e os keynesianos dentro de uma escola que nós chamamos de neo-keynesiana. Na visão ortodoxa, a taxa de juros é o preço que equilibra a oferta da poupança com a demanda de fundos para investimentos. É em função dessa visão que se acreditava até antes de Keynes que a economia de mercado dispunha de mecanismos automáticos de regulação. Mas esse raciocínio só faz sentido no argumento ortodoxo de que a taxa de juros é determinada no lado real da economia, ou seja, que ela é de fato o preço que equilibra a oferta de poupança com a demanda de fundos para investimentos. Quero te recordar, no entanto, que na visão de John Maynard Keynes, os determinantes da taxa de juros não se encontravam no lado real da economia, mas no mercado monetário. Para ele, era o cotejo entre a demanda e a oferta de moeda que determinava a taxa de juros. Portanto, né, se a oferta de moeda fosse maior do que a demanda, os juros seriam baixos e o inverso seria verdadeiro. Se a demanda, né, por moeda fosse maior do que a oferta, a taxa de juros seria maior. A moeda para Keynes, então, não era demandada apenas para que se pudesse com ela fazer transações. Ou seja, na verdade, não era somente, né, para a compra de bens e serviços e aquisição de insumos pelo setor produtivo. Ou seja, ela não era demandada apenas como meio de troca, mas também como reserva de valor, conformando aquilo que ele denominou demanda especulativa por moeda, para diferenciá-la da demanda
transacional, quando eu demando a moeda para a realização de uma transação econômica qualquer, como, por exemplo, a compra de insumos, de bens ou de serviços, sejam eles finais ou intermediários. Sendo assim, na visão keynesiana, o aumento da oferta de moeda pode ajudar a tirar a economia de um quadro recessivo. Com raras exceções, diria ele, um crescimento da oferta monetária tende a reduzir a taxa de juros e, portanto, incentivar os investimentos, alavancando assim o nível de renda e de produto gerado dentro da economia. Portanto, embora nós tenhamos aí um pensamento que de um lado seja ortodoxo e do outro lado seja heterodoxo, né, comandado hoje pela escola neo-keynesiana, é importante que a gente compreenda a física dessa mecânica da macroeconomia keynesiana, questão, né, que efetivamente é cobrada em certames espalhados pelo Brasil inteiro. Nós vamos ter a oportunidade de voltar nesses assuntos quando nós fizermos aqui um curso de exercícios para você no EVP, ok? Um forte abraço para você e até a aprovação.